Quando é de manhã, o sol, manhoso e preguiçoso, está demorando para acordar e cumprir sua jornada para alumiar lá do céu o chão do sertão. Mas no morrer do dia à noite, agora nem espera mais as horas costumeiras para estender o seu negro manto e escurecer o chapadão e as pradarias. E enquanto o tempo vai secando, nas invernadas, aqui e ali, já começam a aparecer manchas amareladas, anunciando a chegada da estiagem. Aí, com a pastagem perdendo qualidade, a questão é de arrumar jeito para salvar a produtividade da boiada e a lucratividade da propriedade. E a esse respeito, uma boa sugestão é a TIP, que quer dizer terminação intensiva a pasto. Pois então, para saber direito como é que isso pode ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Bruno Marçom, diretor técnico industrial da Conan, que vai prosear com os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Boituva, aqui no interior paulista. Boa noite, Bruno. É uma grande satisfação ter novamente a sua presença virtual aqui no nosso arranjamento eletrônico. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui novamente falando com vocês. Prazer é nosso. Ô, Bruno, se por acaso ainda tiver aí na frente da televisão, né, algum companheiro boiadeiro que não conheça, o que é exatamente essa tal de TIP, terminação intensiva a pasto? Bom, Sidney, a TIP, né, essa famosa sigla já no Brasil, na pecuária brasileira, que é a terminação intensiva a pasto, ele é um sistema que consiste em a gente concentrar os animais numa determinada área da fazenda com uma alta taxa de lotação, em torno de 6 até 8 unidades animal por hectare, e tratar esses animais com até 2% do peso vivo. Por isso que é a terminação intensiva, né? Mantém os animais no pasto, mas com um nível elevado de ração, de suplementação. Então, o animal com 400 quilos de peso vivo, ele inicia o tratamento, né, praticamente depois de uma adaptação, ele chega a comer 8 quilos de ração por dia, e lá no final ele vai estar comendo alguma coisa próximo de 10 quilos de ração por dia, mas sempre trabalhando com uma alta taxa de lotação. Basicamente é isso que caracteriza uma TIP. Alta concentração de animais numa pequena área, então uma lotação alta, com um nível elevado de suplementação. Ô, Bruno, agora, se o capim já está perdendo qualidade e valor nutricional, né? Qual é a serventia dele no sistema de terminação intensiva a pasto? Bom, Sidney, o capim é a base da nutrição, né, bovina no Brasil, né? Então, independente se o pasto já está perdendo qualidade, ele de fato aumenta a quantidade de fibra, reduz proteína no período seco, esse pasto ele fica em pior qualidade, ainda assim ele tem uma grande importância na TIP, mesmo com o animal comendo uma alta quantidade de suplemento, porque ele vai ser a fonte de fibra, né? Ele vai ser a fonte de volumoso para esse animal. Então, é como se fosse uma dieta de confinamento, onde a gente coloca ali uma silagem de milho, um bagaço de cana. No caso da TIP, o animal vai comer o concentrado no coxo e o volumoso é o pasto onde ele vai comer. Então, a fibra é fundamental para o animal ter uma mastigação, ter a ruminação e ter um bom desempenho. Mesmo com o capim de baixa qualidade, essa fonte de fibra ainda é muito importante nesse tipo de sistema. Se tiver rapado na hora de começar essa engorda, Bruno, dá para fazer a TIP assim mesmo? Bom, Sidney, não é recomendado, tá? Se tiver um pasto rapado, sem um mínimo de massa, né, não tem muito milagre que a gente possa fazer. Então, o pecuarista tem que se planejar, mesmo para fazer a TIP, tem que ter uma quantidade mínima de pasto para aguentar essa lotação e ele ter sucesso nessa técnica. Né? Caso o pasto esteja rapado, com pouca disponibilidade, é possível ainda fazer, né, a TIP, mas ele vai ter que suplementar com volumoso, alguma fonte de volumoso dentro da propriedade, uma silagem de capim, uma silagem de milho, pode ser num sistema parecido, mas sem pasto ou sem uma fonte de fibra, essa técnica também não funciona. Agora, e a respeito da suplementação que vai ser dada ao gado, Bruno? Basicamente, como é que deve ser a sua composição? Bom, o animal ele precisa de uma dieta equilibrada, com pelo menos uma ração, uma suplementação com 14% de proteína, uma boa base de mineral e principalmente, Sidney, para o nosso amigo pecuarista que está nos assistindo, essa ração ele tem que ter uma composição de aditivos que segure qualquer tipo de problema metabólico dentro desse sistema.
Então, é importante ele usar uma ração que tenha uma combinação de aditivo que evite, por exemplo, uma acidose desses animais. Como o nível de concentrado é muito alto, né, 8, 10 quilos de ração por dia, essa ração ela tem que segurar qualquer tipo de problema metabólico para a gente ter um bom desempenho. Agora, o que é que o companheiro fazendeiro precisa ter de instalações próprias, né, e de equipamentos para fazer a terminação intensiva a pasto? Bom, Sidney, a TIP ela é muito democrática, então é um sistema de fácil adoção, né? O pecuarista que tem 10 cabeças, ele quer fazer a TIP, ele consegue fazer até grandes operações, obviamente com cada particularidade, também consegue fazer. Basicamente, o produtor ele precisa disponibilizar coxo para esses animais, em torno de 50 centímetros de coxo por cabeça, e que dentro de cada metro linear caibam aí em torno de 18 quilos de ração de suplemento, porque como o animal tem que comer 8 a 10 quilos de ração por dia, é importante que dentro de cada metro linear de coxo tenha uma quantidade mínima de ração em torno de 18 quilos e o espaçamento adequado também. Como nessa técnica pode ser feito apenas um trato por dia, o produtor tem que disponibilizar esses 50 centímetros. Lógico que um vagão misturador ou um vagão distribuidor vai ajudar bastante nessa operação, mas o próprio fornecimento pode ser em sacaria, né, diretamente no coxo, facilitando a adoção da técnica. Agora, como é que deve ser feito o cálculo para saber qual é a lotação certa, né, para cada área? Isso é muito importante, né? Como a gente falou, tem que ter uma disponibilidade de pasto para a técnica ter sucesso. E é importante o pecuarista, ele pode medir a quantidade de massa que tem na fazenda dentro do piquete para fazer a TIP, usando um quadrado, né? Aquele quadrado, o famoso quadrado 1 metro por 1 metro. Ele corta a forragem desse quadrado, pesa e entende qual que é a quantidade de massa que tem dentro de 1 metro quadrado e extrapola isso para cada hectare. Mas normalmente, né, nas braquiárias, mais comum no Brasil, na altura de entrada, em torno de 40 centímetros de altura de entrada do tratamento, a gente já tem uma boa quantidade de pasto, aqueles 2.000 quilos de matéria seca por hectare, para iniciar uma TIP com sucesso e aguentar essa lotação de 6 a 8 unidades animal por hectare. Até quanto de ganho de peso diário dá para conseguir na TIP, Bruno? Sidney, o ganho de peso da terminação intensiva a pasto, ela é muito mensurada em ganho em carcaça, que é o que interessa, né? É o que remunera o nosso produtor. O ganho de carcaça da TIP, pensando em animal macho, inteiro, né, da raça Nelore, normalmente o ganho mínimo é em torno de 900 gramas de carcaça por dia. Ele vai ganhar em torno de 1,2 kg a 1,4 kg de ganho de peso vivo, e vai converter em carcaça 900 gramas até 1 kg, 1,1 kg de carcaça por dia. Então, a gente pegando uma arroba que está em torno de R$ 310 hoje, a receita da TIP é em torno de R$ 18 a R$ 19 por dia. A diária, né, do custo ficando abaixo disso, o saldo, essa diferença é o saldo diário desse tratamento. Muito bom. Ô, Bruno, a gente sempre tinha mais um monte de perguntas para fazer isso, porque essa tecnologia de terminação é muito interessante, como você falou, ela é muito democrática e atende a todo tipo de pecuarista, né? Mas o nosso tempo é bem apertadinho aqui, então fica aí o recado para o companheiro boiadeiro que está assistindo a gente, procura saber mais sobre isso que vale a pena. Bruno, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa. Abraço para você, abraço para toda a turma aí da Conan e até a próxima. Eu que agradeço, Sidney. Precisando de alguma coisa, né, pecuarista, a gente está à disposição. Muito obrigado, até a próxima. Abraço.